Quem puder, tiver a oportunidade, tiver num ambiente seguro, tranquilo, assim que nem eu, tô aqui no quarto, bem tranquilo, reservado, que não tenha perigo nenhum, se tu puder te dar a oportunidade de fechar os olhos, agora eu quero que tu experimente fechar os olhos. Pensa no momento que tu te sentiu completamente segura. Pode ser um momento há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, pode ser algo que tu faça bem, pode ser algo que tu já tenha domínio. Por exemplo, se é uma dona de casa, ela sabe lidar bem, fazer uma boa de uma refeição, sabe fazer alguma coisa da casa, alguma coisa do lar, sabe cuidar, sabe limpar. Então pensa em algo que tu faça bem. Uma vez eu peguei uma senhora que era costureira. Eu disse para ela, imagina que agora a senhora está na frente da sua máquina de costura. E aí ela fechou os olhos e ela se imaginou. Quando tu faz isso, eu quero que tu perceba como que tu tá a tua postura, como que tá a tua fisiologia, como que tu tá a tua expressão, que tu te imagina, que tu vê, que tu sente. Ok. Agora eu quero que tu abra os olhos. Isso. E novamente perceba como que tá o teu corpo, como que tu tá sentado, como que tu tá te portando agora. Eu quero que tu foque no teu corpo. Como tu pensou no momento de segurança e o que que tu te sentiu? Te sentiu bem? Te sentiu tranquilo? Te sentiu seguro? Ah, é algo que eu faço e faço até de olhos fechados. Uma vez eu peguei uma professora para trabalhar e ela simplesmente, eu perguntei para ela, o que que tu faz que tu faz bem hoje? E ela disse, eu dou aula. Quantos anos tu faz que dá aula? 16 anos. Legal. E tu sabe de olhos fechados, aonde é que senta cada aluno? Sei. Eu só quando fala um, eu já sei quem está falando, não precisa nem me virar. Já sei quem está falando, aonde ele se senta, onde está a localização dele, e com isso eu não preciso perder tempo. E eu me sinto segura a responder para ele até de costa, às vezes as dúvidas que eles têm. E eu disse, cara, que legal, que show. Então agora imagina que tu tá fechando os olhos e pensa no momento de segurança. O momento que tu te sentiu fazendo alguma coisa que tu fazia muito, mas muito bem. Eu quero que tu volte nesse momento novamente e perceba, só de olhos fechados, pode ser algum trabalho que tu faça, alguma coisa que tu faz tão bem que faria até de olhos fechados. Quando tu fizer isso, eu quero que tu perceba como está a tua postura, como está a forma que tu respira, como está a forma que o teu corpo se expressa. Tu tá nervosa? Tu tá ansiosa? Tua respiração tá alterada? O teu corpo tá alterado? Provavelmente não, porque tu tá gerando uma química que está alimentando teu corpo de uma forma diferente. Com isso, ele vai se portar de uma forma diferente. Então, mais uma vez, eu quero que tu simplesmente, se estava de olhos fechados, abra os olhos, olha para um lado, olha para o outro, mais uma vez, experimenta voltar nessa situação. Agora eu quero que tu faça o seguinte, fecha os olhos, bem tranquilo, bem relaxado, e experimenta pensar num dia, pode ser um dia da tua vida, somente um dia, um momento, uma hora, que tu dirigiu e dirigiu bem. Que tu não tinha nenhuma preocupação, que nada te incomodava, aquele dia que saiu tudo perfeito, aquele dia que tu fez o que fez e tudo deu certo, nada saiu errado. Consegue pensar num dia assim? Ou talvez até tu nem tenha ainda um dia assim. Talvez tu seja uma pessoa que está começando agora teu processo de habilitação. Mas eu quero que tu crie uma ponte para o futuro. Imagina isso acontecendo agora, de olhos fechados, dirigindo e dirigindo bem. Como tu te senta, a forma como tu te expressa, a forma como tu te comunica, a forma como tu olha ao teu redor, a forma como tu segura na direção. Se puder, de olhos fechados, onde tu estiver, fazer a sensação que estivesse dirigindo. Simplesmente, como é a tua coluna? Ela é curvada? Ela é ereta? Ela é reta? Como tu te senta? Como tu te porta? Como tu te expressa? Eu quero que tu foque nos mínimos detalhes. Experimente isso agora. Qual é a sensação que tu tem no teu corpo? Muito bem. Eu quero que agora, para quem se permitiu fechar os olhos, que abras. E isto. O que a gente está fazendo? A gente está associando a tua memória, está associando momentos da tua memória onde simplesmente tu foi lá
e focou aquilo que tu quer, aquilo que tu deseja. Se tu parar para perceber, analisar, teu corpo estava relaxado, tinha um sentimento de tranquilidade, de paz, tinha uma segurança, porque eu já te levei antes no momento seguro e eu trouxe essa segurança para o momento de direção, o momento que tu está dirigindo. Então, isso está tudo dentro de ti. Tu só precisa puxar isso para fora, exercitar o cérebro, buscar isso dentro de ti. É isso que eu quero que tu faça agora, ok? Um momento que tu dirigiu e dirigiu bem. Mais uma vez eu quero que, se tu te permitir, estiver num ambiente seguro, que tu simplesmente feche os olhos. Agora eu quero que tu faça diferente. Pensa que tu tá dentro de um carro, ou se tu vai dirigir uma moto, um veículo que tu queira dirigir bem. Pensa no momento que tu fez isso antes. Se não tem, cria um momento na frente, no teu futuro agora, que tu tá dirigindo bem, que tu tá te sentindo bem e que nada tá te incomodando. Só que agora eu quero que tu pense um minuto. O que eu posso fazer para aumentar essa sensação de segurança, para aumentar essa sensação de paz, para aumentar essa sensação de calma na direção? O que eu posso fazer? Eu posso aumentar, relaxar mais a minha respiração, eu posso melhorar minha postura. Eu quero que tu aumente esse sentimento que tu está tendo por dentro 2 vezes mais. Isso. 3 vezes mais. Eu quero que tu pense quando agora que tu for aumentar esse sentimento dentro de ti, que tu relaxe. Antes de chegar ao ápice, de chegar ao máximo, que tu abra os olhos. Por exemplo, eu tô lembrando do momento aqui que eu dirigi bem tranquilamente, estava numa BR, eu estava lá bem tranquilo, e aí de repente aconteceu uma situação e eu consegui manter o controle. Quantas vezes como já dirijo há muito tempo e pego a estrada muito seguido, já teve vezes que vinha uma fileira de caminhão, do outro lado um caminhão resolveu sair na contramão, aqueles caminhão de quase que 20 metros de distância, e eu vinha embalado, e aí eu tive que simplesmente puxar o carro, dar uma matada no freio, puxar o carro para o acostamento e deixar o caminhão passar. Então, esse é um momento de segurança, um momento de paz. Eu quero que tu pense num momento assim, crie na tua mente, mas antes de chegar no ápice, antes de chegar no cume dessa sensação, desse sentimento, abra os olhos. Eu quero que tu faça o seguinte, que tu comece a imaginar a partir de agora na tua mente momentos que tu começou a dirigir e dirigiu bem, cada vez melhor, e aumente as dificuldades e tu consiga lidar com isso dentro da tua mentalidade. Tu consiga corrigir, e quando tiver lá no ápice desse sentimento que tu, eu consegui, tu abre os olhos e volta mais uma vez, olha para um lado, olha para o outro, relaxa e volta mais uma vez na tua mente. O que eu quero com isso? Eu quero aumentar a tua elasticidade neural. Eu quero fazer com que teu cérebro vá no limite e volte. Cada vez que ele vai, ele aumenta mais um pouquinho a condição de corrigir isso dentro da tua mente, de mudar aquele sentimento de medo, ok? A gente está treinando a mente. Aumentar a intensidade antes de chegar ao ápice, ela abre portas para as oportunidades a partir de agora. E quando tu faz isso, pode ocorrer que um dia que tu saia para dirigir, para um dia que tu saia para fazer a tua prova, aconteça alguma coisa assim, a tua mente já vai estar reagindo de uma forma diferente. Ela já vai reagir, ela já vai corrigir aquilo que poderia ser um possível erro. Isso é uma técnica que eu aprendi dentro do processo de coach, e eu vi atletas de grande performance, atletas medalhistas, 7 vezes medalha de ouro, fazendo isso. Michael Phelps, que é um dos grandes nadadores, ele simplesmente, antes de entrar na piscina, ele se imaginava entrando na piscina, na mente dele, e lá dentro corrigindo tudo que poderia dar de errado quando ele fosse nadar. Poderia de repente, quando foi dar uma abraçada, desviou demais,
o corpo saiu do eixo, ele simplesmente perdeu o equilíbrio. O que ele poderia fazer? Ah, ele bateu muito rápido lá na ponta para voltar, ou então ele simplesmente bateu com a cabeça porque foi muito rápido. E aí o que ele poderia fazer para corrigir? A mente dele começou a aprender a como corrigir aquilo ali, e era milésimo de segundos que pode trazer um grande resultado, mas não só para ele que precisa de milésimo de segundo, mas para nós que somos pessoas comuns. Para quê? Para que tu simplesmente comece a ensinar a tua mente a como modificar o resultado. Porque tem pessoas que fizeram erros várias e várias vezes e esse erro já está na mente dela, já está na programação mental dela. Tudo que a gente faz hoje existe como se fosse um programinha rodando dentro de nós. E esse programinha, ele se repete para a mesma situação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fui lá para dirigir e aí eu comecei a sentir um estresse. O estresse hoje é inevitável. Para todo mundo que tem um aplicativo, para todo mundo que usa um celular, para todo mundo que usa tecnologia. Por quê? A nossa mente a toda hora, a todo instante, ela está sendo bombardeada por milhares e milhares de informação. Isso acaba influenciando a forma como o nosso cérebro reproduz o resultado, o comportamento, a química, isso influencia o nosso corpo. Então, a toda hora, a todo instante, a gente está gerando estresse. Então, a gente tem que aprender a ensinar a mente a combater esse estresse. As pessoas, às vezes, estão num canto e elas estão sendo influenciadas por outras pessoas negativamente. E a mente dela começa a assimilar aquilo e reproduz no corpo. Então, é isso que eu quero que tu que está aí hoje, aprenda a lidar, aprenda a mudar isso. O que eu quero que tu faça esse exercício? Porque isso vai ajudar a não só a modificar, reprogramar a tua mente relacionada ao medo, relacionada à ansiedade, relacionada ao estresse, a também aumentar a plasticidade do teu cérebro, a elasticidade neural. É como se a gente pegasse, por exemplo, agora tu criou um pensamento de segurança, um pensamento de eu estou empoderado, eu consigo, eu posso. A gente está aumentando isso dentro da tua mente, como se fosse um elástico. Cada vez que tu puxa, ele vai aumentando de tamanho, ele vai crescendo. E é isso que eu quero que tu faça gradativamente com essa técnica, com essa respiração, ok?